Corraninho, trabalhando a hermenêutica bíblica. A Bíblia é a verdade. Todo mundo que vai estudar a Bíblia tem que partir desse princípio. A Bíblia é a verdade. E na verdade, pode ficar redundante, mas o que eu vou dizer, mas a Bíblia é a verdade. E na verdade, Deus é a própria verdade. O estudo da Bíblia parte do princípio de que ela é verdadeira. E contém a verdade. E Deus é o detentor da verdade absoluta. Isso é um grande princípio. E toda verdade provém de Deus. Isso também é um grande princípio. Mesmo que essa verdade seja dita pela boca do diabo. Quando o diabo apareceu para Jesus, que foi o que nós falamos, ele contou alguma mentira para Jesus? Contou alguma mentira? Não contou mentira nenhuma. Ele se deu passagem bíblica para poder fazer a tentação de Jesus. Ele não estava. Embora ele seja o pai da mentira, naquele instante ele estava trabalhando com a verdade. Porque toda a verdade pertence a Deus. E Deus é o detentor da verdade. E quem a diga, a verdade pertence a Deus. O grande problema é que ela precisa estar dentro do seu contexto correto. E é o que o diabo não estava fazendo. Embora ele estava falando a verdade, mas a verdade que ele estava falando estava fora do seu contexto correto. E uma verdade fora de contexto é adoro isso, é um pretexto para a heresia. Toda heresia bíblica nasce de uma má hermenêutica. E, gente, isso é um ponto fundamental. Toda heresia bíblica que hoje existe nasce de uma má interpretação aplicada à interpretação do texto bíblico. Toda a heresia que hoje existe nasceu através de qualquer heresia, ou seja, mas toda heresia que existe uma interpretação. Todas as seitas que existem hoje, e existem muitas seitas por aí, meu Deus, nós vamos ter oportunidade de tratar também, nós vamos separar alguns dias para falar a respeito de seitas e heresias, e vocês vão ver quantas seitas existem, quantas heresias existem, quantos ensinamentos ruins existem. Então, seitas e heresias nascem a todo momento. E todas elas nascem por causa de uma má interpretação hermenêutica do seu autor, do fundador da seita. Se você pegar qualquer seita, e hoje no Brasil ela tem o seu ensinamento notório, você vai ver que o que eles ensinam é um texto distorcido. O que eles ensinam é um texto que não é amparado pelas próprias escrituras. O que eles ensinam é uma doutrina que não tem contexto algum dentro da própria palavra. Então toda a heresia bíblica nasce de uma má hermenêutica. O princípio da hermenêutica é o gênero literário das escrituras. Nós falamos isso na aula passada. Está fresco aí na memória? Está fresco? Gênero literário? Não? Vou bater em vocês. Gênero literário. O que é um gênero? Gênero é uma forma, é um jeito. Por exemplo, eu usei inclusive a ilustração da música. Nós temos vários gêneros de música. Temos... foi de filme que eu falei, né? Eu usei o gênero de filme. Tem filme de guerra, tem o filme de aventura, tem o filme de comédia romântica, tem vários gêneros de filme. E cada filme é de uma forma. Por exemplo, se você assistir um filme de terror, você já sabe que o gênero dele é de terror e que ele vai te dar medo. Então você não vai assistir sozinho. Não é? Se você for assistir um filme de comédia, você não vai tomar muita água. E pode acontecer uma coisa. Você vai se precaver porque você está dentro daquele gênero que você já sabe. E a Bíblia também está dentro de alguns gêneros. Existem gêneros literários da Bíblia. São os livros poéticos, livros proféticos, são provérbios, são profecias. Então, profecia é profecia. É salmo. Apocalipse, escatologia. Profecia é profecia. Cartas, epístolas paulinas são epístolas paulinas. Epístolas gerais são epístolas gerais. Então, existe um gênero literário, que são a classificação dos livros bíblicos. E eu preciso, para eles, eu preciso dar primeiro ponto, saber aquele livro. Eu não posso ler uma epístola de Paulo como eu leio o livro de Salmos. Porque o livro de Salmos, ele tem uma projeção
de alegoria que não Paulo. As epístolas de Paulo, elas são mais literais. Eu não posso ler a epístola de Pedro como eu leio o livro de Apocalipse, porque eu sei que o Apocalipse ele é composto de praticamente uma linguagem alegórica e figurativa. Mas as epístolas de Pedro, elas são uma linguagem literal, uma linguagem. Então, quando eu entendo o que o livro é, eu tenho facilidade para poder entender. Então, eu leio a carta de Paulo, Provérbios, sabendo que eu leio uma parábola, sabendo que aquilo é uma parábola, uma história, não é algo na cabeça dele que ele usou para ilustrar uma verdade. E isso facilita a interpretação. Desinteressadas pelo estudo bíblico criam doutrinas que destroem literaturas, ministérios e vidas. Esse é o grande problema. Pessoas desinteressadas elas sabem doutrinas que história é. Quantas literaturas nós já bateria coisa tão ruim, tão estragou a literatura, mas de tudo. É não quando ele uma página de um livro e deixa ali registrado as suas heresias, mas é quando essas tem o poder de destruir a vida de pessoas. Então, pessoas desinteressadas pelo estudo bíblico e líderes, inclusive, desinteressados no estudo bíblico, eles têm uma grande proporção de chance de destruir vidas ao invés de edificar vidas. Talvez sem consciência, mas ele acaba tendo essa concepção. Isaías 53:4. Eu já ouvi tanto essa interpretação. Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. O que significa? Que ninguém mais vai ficar doente no mundo. É isso que significa? Mas não é isso que está dizendo o texto? Ele levou sobre si, olha só, ele levou sobre si as nossas enfermidades. Então ninguém mais vai ficar doente, gente. Pelo amor de Deus, não fiquem mais doentes, porque Jesus já levou sobre si todas as nossas enfermidades, todas as nossas dores, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Não tem esse negócio de ficar doente, não. Se tiver com uma gripe, repreende em nome de Jesus, porque ele já levou sobre si as suas enfermidades. Mas, tá vendo? É uma má interpretação. E com a má interpretação gera frustrações, porque aí a pessoa fica doente. Aí ela vai olhar e vai falar assim, mas peraí, rapaz, eu vi o pastor falando lá na igreja que eu não posso ficar doente, então estou em pecado, tem alguma coisa errada comigo. Não, e pior, estou em pecado porque a doença que eu estou ainda é complicada, vou ter que tomar até remédio, vou ter que ir no médico, então o pecado é muito sério. Aí as pessoas começam a criar situações com isso, e isso acaba por prejudicar pessoas. Se você pegar metade das pessoas, mais da metade inclusive, das pessoas que saíram da igreja, pessoas que se frustraram, e for conversar com elas, você vai ver que a frustração delas não é com Deus. Você vai ver que a frustração delas é com algo que elas ouviram e que não aconteceu. Com algo que elas ouviram e que não era verdade. Que elas foram iludidas, elas se consideram iludidas, porque aprenderam de uma má teologia, de uma má interpretação hermenêutica. Vamos falar então um pouquinho sobre exegese. Exegese é a primeira tarefa ao interpretar a Bíblia. A exegese é a leitura bíblica. Toda vez que você faz uma leitura bíblica, você está fazendo uma exegese. Toda vez que você faz uma leitura devocional, você está fazendo uma exegese. A palavra exegese é de origem grega, que significa conduzir de fora para dentro. Ou seja, é tirar você do mundo e colocar você dentro da história bíblica. Isso é o significado do termo exegese. É tirar você da sua realidade e colocar você dentro da realidade bíblica para que você leia e compreenda aquilo que você está lendo. É o momento de entrada ao texto bíblico. Constitui-se na sua leitura. E nós temos também, além da exegese, nós temos a exegese. Essa talvez seja de maior conhecimento de vocês. A exegese é um termo grego que significa puxar de dentro para fora. A exegese é o oposto da exegese. A exegese te coloca dentro do texto. A exegese tira você do texto, mas com as lições que ele te deu. Ela tira do texto coisas para a sua vida. A exegese coloca a sua vida dentro do texto. A exegese coloca o texto dentro da sua vida. Deu para entender? Oi? Mais ou menos? Mais ou menos, mais ou menos. Vamos lá. Exegese, ela coloca você
dentro do texto. Ela tira a sua realidade e coloca você dentro da realidade do texto. Quando eu leio aplicando as regras de exegese, eu leio não imaginando das prisões. Eu leio imaginando o sofrimento de Paulo nos seus naufrágios, nos seus apedrejamentos. Eu leio o Evangelho imaginando o sofrimento de Cristo. Eu me transporto para lá. Eu imagino qual foi o seu sofrimento. Eu tento imaginar, pelo menos, qual foi o seu sentimento, qual foi a sua dor, o que ele sentiu quando ele viu todos os seus discípulos virando as costas e saindo e o deixando sozinho. Então eu me coloco no lugar. Isso é a exegese. Eu me coloco no lugar, eu puxo de fora para dentro, eu entro no contexto do texto bíblico. A exegese já é diferente. A exegese é o oposto. A exegese é quando eu puxo os ensinamentos do livro para a minha realidade. Não é mais a minha realidade que se transformou no texto, agora é o texto que está se transformando na minha realidade. É uma forma de trazer a aplicação da palavra. Espera aí, você livro, sei lá, os livros históricos, você lê o livro do Samuel, 1 Samuel, 2 Samuel, e você conta a história de Davi na igreja, e é uma maravilha. Aí a pessoa que está aí sentada, ela vai falar assim: tá, eu não sou Davi, eu nunca matei um leão, tampouco urso, e nem cuido de ovelhas. Eu nunca fui rei, não tenho palácio, então o que tem a ver essa palavra comigo? Quando você falou dessa palavra, você contou a história de Davi, você fez uma exegese. Você colocou as pessoas dentro da história de Davi. Agora você precisa fazer uma exegese, que é colocar a história de Davi dentro do contexto da sua vida. Espera aí, você não foi Davi, você não é rei, você não é príncipe. Mas essa aplicação da palavra, o que isso significa para você dentro da tua realidade hoje, dentro dos teus problemas hoje, que eram diferentes dos problemas de Davi, dentro das suas dores hoje, que eram diferentes das dores de Davi, dentro das suas visões críticas hoje, que eram diferentes das visões críticas de Davi, é isso. Então eu trago do texto e apresento a lição que ele está nos trazendo. É puxar de dentro para fora. É o processo de descobrir e conduzir para fora da mensagem do texto. É deixar o texto falar por si próprio, dentro do seu significado pretendido, é claro. Pelo amor de Deus, cuidado com a má interpretação. A exegese busca descobrir a intenção original do texto bíblico. Então nós chegamos à conclusão que a leitura bíblica, que é a exegese, ela serve a exegese e a exegese serve a hermenêutica. É uma escala. Ok? Não? O que vocês não entenderam? Fala que eu explico de novo. Volta desde o primeiro slide então lá. Vamos começar de novo a aula. Boa noite, gente. Que a paz do Senhor seja com todos. São formas de interpretação bíblica, são regras de interpretação. É a exegese. Essa primeira regra, ela conduz você para a realidade do texto. E a segunda regra, ela conduz o texto para a sua realidade. Clareou agora? Acendeu a luz? Ufa! Você entra no texto, faz o texto para os dias de hoje. Exatamente. É aquela história. Exatamente, é o verdadeiro jargão que a gente usa. Trazendo para os dias de hoje. Isso chama exegese. Trazendo para os dias de hoje, não sei o que. Isso é exegese. Agora, quando eu estou contando a história, é a exegese. Que eu estou levando você para dentro do texto. E depois eu trago o texto para a sua realidade. Então, são as duas vertentes da hermenêutica que nós precisamos necessariamente ter para trazer uma boa interpretação e aplicação bíblica. Ok? Então, a exegese serve a exegese e a exegese serve a hermenêutica. Próximo slide. Definição então de exegese e hermenêutica. Você falar 3 vezes isso aqui é trava-língua, gente. Eu pago o pão de queijo para você falar 3 vezes isso. Não tem mais, por isso que eu pago. A leitura, que é a exegese, me leva para dentro do texto. E então eu trago o texto para fora, para a minha realidade, que é a exegese. E dou vida para o texto, entendendo o seu real significado, que é a hermenêutica. Tá vendo como é a coisa mais simples do mundo? Simples, prático, fácil, eficiente, não requer esforço e nem tão pouca habilidade. Só que não, né? Bater foto, peraí.
Olha, uma criação. Pronto, já fizeram até selfie já aqui, tá bom. Próximo. Dicas para melhor interpretação. Isso é eficiente. Dentro ainda do campo de hermenêutica. Dicas para que você consiga interpretar melhor os textos que você lê. Gente, simples, faça perguntas para o texto. Toda vez que você lê um texto bíblico, pergunte para ele. Seja maluco, conversa com o texto. Você tem que conversar com o texto, diga. Essa questão da visão boa. Quando eu estava no campo, eu podia estudar, quando dar aula sobre um livro a outra, à noite, eu tinha que fazer perguntas no próprio livro para depois ter a resposta, poder ter algo que eu quero. Exatamente. E isso é o primeiro, é a primeira dica básica de hermenêutica. Fazer, como nós estamos vendo só introdução à hermenêutica, então sua primeira dica no seu conceito básico é fazer perguntas ao texto. Aí eu usei como exemplo o Salmo 23, que ninguém conhece. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Vamos fazer uma hermenêutica nesse texto? Vamos fazer perguntas para ele? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Primeiro tem que entender que isso não é uma interrogação, mas isso é uma afirmação. Não tem uma interrogação no final. Ele não está perguntando, o Senhor é meu pastor e nada me faltará? Não, ele está afirmando, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então é uma afirmação de uma verdade bíblica. Ok. Então se o Senhor é meu pastor e nada me faltará, então por que me falta? Por que a gente tem falta de tantas coisas? Se o Senhor é meu pastor e nada me faltará é uma afirmação, por que a gente tem falta? O que falta tanta coisa pra gente? Então nós vamos continuar fazendo perguntas para o texto. O Senhor é meu pastor. Quem é que tem pastor? É uma ovelha. Então eu chego à conclusão de que para viver a provisão eu preciso ser ovelha do sumo pastor. Então esse texto ele se aplica para quem é ovelha. O Senhor é o meu pastor. Quem é que tem pastor? Ovelha. Então se eu for ovelha desse pastor, nada me faltará. Eu começo a fazer aplicações no texto quando eu começo a fazer perguntas para ele. É claro que isso aqui eu coloquei uma coisa mínima, pequena, só para a gente começar. E dar água na boca, para você pegar a Bíblia lá depois, começar a ler e começar a fazer perguntas para o texto que você está lendo. Começar a questionar o texto. Falar com ele, pega a Bíblia e conversa com ela. Fala, o que esse cara queria falar? O que esse tal de Ezequiel está falando desses bichos rodando aqui em cima, que eu nem sei o que é? Pergunta, começa a perguntar alguma coisa para o texto. Sempre que você perguntar, a resposta da sua pergunta vai ser um tópico do seu sermão, que é o que nós vamos falar no próximo tema, que é a homilética. Toda resposta para a pergunta que você faz é uma proposição do teu sermão. Você quer ver uma coisa? Se você for montar um esboço desse, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu começaria com uma introdução afirmando essa passagem, dizendo, isso é uma afirmação, isso não é uma alegoria, isso não é uma linguagem figurativa, mas isso é uma afirmação bíblica. Se o Senhor é meu pastor, nada me faltará e eu tenho condição então de viver provisão de Deus. Essa seria a minha introdução. Mas aí eu ia ter uma proposição. Qual que seria a minha proposição? Se o Senhor é meu pastor e nada me falta, então por que eu tenho falta? Aí eu chego à minha conclusão, eu tenho falta porque nem sempre eu sou ovelha. Então quando eu sou ovelha, eu desfruto da provisão. Quando eu não sou ovelha, eu não desfruto da provisão, porque o Senhor é pastor. E só é pastor quem tem ovelha. Então se eu preciso ser ovelha para fazer parte dessa promessa. Eu consigo esboçar uma ideia apenas fazendo perguntas para o texto. Isso é a regra básica. A profundidade da hermenêutica vai muito, muito além disso. Isso é o primeiro princípio básico para você desenvolver um sermão. Diga. Não teria que ir à luta? O Senhor é meu pastor e nada me falta. Não entendi. Eu não teria que ir à luta, nós não temos que ir à luta. E nós ficamos assim, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu fico sentado lá, deitado, sim. Você está entendendo? Então, mas mesmo indo à luta, não nos falta? Esse que é o problema, essa é a preposição do texto. Mesmo eu levantando às 5 da manhã, mesmo eu ficando sem dormir, esse é o problema, me falta ainda. Inclusive se você quiser... Não vai dar, né? Não, tudo bem. Vamos lá. Outra análise. Salmo 125, versículo 1. Gosto muito desse salmo também. Os que confiam no Senhor serão como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Tem a musiquinha, né, que a gente canta. Os que confiam no Senhor. Só que aí eles
Colocam no plural, mas é no singular. São como os montes de Sião. Tem um monte Sião só, tá, gente? Não tem mais de um. Mas eles colocam no plural por ser uma regra poética da música. São como os montes de Sião que não se abalam, mas permanecem. Então, pergunta para esse texto, o que é confiar? O que é confiança? Os que confiam no Senhor, o que é confiança? Ser como o monte Sião? Como assim? Como ser como um monte? O que o texto quis dizer com isso? Os que confiam no Senhor são como um monte Sião que não se abala. Aí você transfere o teu pensamento para lá e fala, peraí, lá na região da Palestina, tem tempestades, tem catástrofes, climas, o clima, como que chama a palavra, meu Deus do céu? É pesado, é difícil, tá sol, tá chuva, tá tempestade, areia, sei lá o quê. Então é um clima realmente pesado. Sempre está lá no mesmo lugar. Pode chover o que for, pode ventar o que for, pode cair canivete, pode acontecer o que for. O Monte Sião sempre está lá. Então, ser como o Monte Sião significa que eu sempre estarei no mesmo lugar. Eu vou ter firmeza. Mas para ter firmeza, aí eu chego sem confiar, eu não permaneço. Eu chego a essa conclusão fazendo pergunta para o texto. Então eu concluo que sem confiar plenamente em Deus, eu corro risco de viver abalado por qualquer situação. Porque os que confiam no Senhor é uma condição. Os que confiam no Senhor, não é qualquer um, tem uma condição. Só os que confiam no Senhor. É como o Monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Então eu vivo abalado? Peraí, se eu vivo abalado, o que me falta então? Se eu... Não vai dar tempo. Este momento requer algumas atitudes que precisam ser verificadas com atenção, como por exemplo. Então, este momento de verificação, de fazer perguntas para o texto, ele requer uma grande atenção. Deve-se ir ao texto sem preconceitos formados a respeito daquilo que se vai ler. Isso aqui nós falamos já no princípio, então eu vou passar direto por ele, que isso eu acredito já ficou claro para você. Nós lemos o texto sem conceitos formados já sobre ele, que é a segunda parte ali. Ó. Eu não vou ao texto porque sei, mas eu vou ao texto porque eu quero saber. Se eu for ao texto porque eu sei, eu não vou tirar riqueza nenhuma dele porque eu já sei. Agora eu vou ao texto porque eu quero saber. Eu vou ler de novo o texto, não porque eu sei, mas eu vou ler o texto porque eu quero saber. Porque ele tem mais para me dar. Mais água para sair dessa fonte. Próximo. A obra do Espírito Santo na interpretação, que é o que nós falamos na aula passada, então também só vou colocar ali para você ver. Ó. Que a revelação, ele revelou a verdade de Deus, a inspiração, ele inspirou os escritores da palavra de Deus e a iluminação, ele ilumina o nosso entendimento hoje para nós entendermos os que os textos querem dizer. Então ele revelou a sua palavra para os homens, para os profetas, ele inspirou esses profetas a escreverem aquilo que Deus havia revelado para eles, e hoje o Espírito Santo ilumina o nosso entendimento para nós entendermos aquilo que já foi revelado e inspirado. Então, hoje seria correto afirmar que não existe mais revelações inspiradas, porque qualquer revelação inspirada teria que ser acrescentado à Bíblia. Qualquer coisa que eu diga que foi inspiração e revelação, eu tenho que abrir o cânon e colocar lá dentro também junto, porque tudo que foi inspirado e revelado pertence à Bíblia, pertence às Escrituras. Então hoje, o que o Espírito Santo nos faz? Ele nos dá a iluminação, ele ilumina a nossa mente, para nós entendermos aquilo que já foi revelado e que já foi inspirado. Ok? Yes! Introdução homilética. Eu achei que não fosse chegar nesse slide, hoje cheguei. Vamos lá. O que é a homilética? Então, nós partimos de hermenêutica, que é a arte de interpretar texto. Qual que é o conceito que eu quero que você vá embora pensando? Como que você vai interpretar o texto? Faça perguntas para ele e busque a sua essência. Considere os gêneros literários do texto. Entenda o que o autor quis dizer e se lembre. Não é você que dá o significado ao texto. Não é você como leitor, mas o significado já foi dado pelo seu autor. Quem dá significado é o autor, não é o leitor. Então busque o verdadeiro significado. Nem que para isso você tenha que apelar a comentários bíblicos. Nem que para isso você tenha que apelar a um dicionário de grego, hebraico, aramaico. Nem que para isso você tenha que estudar as línguas originais. Não importa. O importante é que você tenha conhecimento do real significado daquele texto. Você não ensine heresias e coisas erradas.
O que é homilética, então? Se a hermenêutica é a arte de interpretar o texto bíblico, a homilética é a arte de pregar esse texto, é a arte de dissertar esse texto, é a arte de falar, a arte de anunciar o Evangelho de Cristo. Homilética é o ramo do conhecimento cristão que ensina os processos da construção e da comunicação de sermões bíblicos. Embora pregar seja uma arte, isso que fique bem claro, por favor, embora pregar seja uma arte, eu preciso ter consciência e temor de que eu não estou apenas cumprindo uma tarefa humana. O primeiro ponto para um pregador, o primeiro ponto para um professor, o primeiro ponto para uma pessoa que ensina alguém a respeito de algo relacionado a Deus é saber que isso não é apenas uma forma acadêmica de ser, não é uma tarefa humana. Isso requer temor. Isso requer consciência de que eu não estou ensinando você apenas as coisas que eu sei, mas eu estou ensinando você a ter temor de Deus. E aquele ensinamento que eu lhe der, você pode receber ou perder a tua salvação no grande dia, no dia do juízo final. Então, esse é o entendimento do pregador. Peraí, eu vou subir aqui e vou falar o que para aquele povo? O povo está esperando que eu fale o que para eles? Eu vou falar o que para eles? Porque o que eu disser para eles é o que eles vão aplicar na vida deles. Porque as pessoas aplicam aquilo que elas ouvem na igreja, senão nós não viríamos para a igreja. E o que é que eu vou ensinar para essas pessoas? Olha o peso da responsabilidade. Você imagina, você que ensina, você que prega, você que é pastor, você que faz a obra, você imagina que um dia Deus vai chegar para você e vai pedir conta para você de todo o ensinamento que você deu? Ele vai pedir conta para você de toda a palavra que você falou? Imagina que ele vai projetar, imagina se nessa tela aqui hoje tivesse passando um grande julgamento e nesse telão fosse projetado todos os ensinamentos que você deu, se foram proveitosos ou não, se foram pertinentes à verdadeira revelação da palavra de Deus, ou se foi algo que você acha, ou se você agiu com um mero desdém, não se preparou para poder ensinar, para poder pregar. Muito é quando eu estive em algumas igrejas e não condenando igrejas, pelo amor de Deus, a igreja é o corpo de Cristo, mas sim falando do seu sistema, sabe, do seu sistema de aleatoriamente, hoje, vamos ver, quem vai pregar hoje é o irmão Zezinho. Não, mas não preparei nada, mas não tem problema, vai pregar o irmão Zezinho, vem cá Zezinho, só que o Zezinho não se preparou para pregar. Mas pastor, Deus fala, sim, Deus fala, mas Deus, Ele usa aquilo que você tem. A palavra diz que o Espírito Santo te faz lembrar das coisas, vai lembrar daquilo que você não sabe. Quem vai pegar o Zezinho? Olha, gente, eu não preparei nada não, viu? Mas nas mãos do Senhor, o Senhor tem a misericórdia que tenha mesmo, em nome de Jesus. Aí pega e começa a ler sobre outro e conclui de outra forma. O sermão não tem uma de que as pessoas entendam aquilo que nós estamos dizendo. A gente entra na igreja e fala assim, eu pelo menos participei de culto assim, eu saio do culto falando assim. Ele falou de Davi, falou de Sansão, falou de Abacuque, falou de Neemias, falou de Jesus, depois ele falou lá do Abraão, aí ele voltou para Adão, aí depois ele falou um pouco do diabo, aí depois ele falou do céu, aí depois ele concluiu em Apocalipse. Que salada é essa? Que salada é essa que não tem uma linha de raciocínio? Que salada é essa que não tem um esboço de sermão com introdução, com aplicação da palavra, com proposição, com divisões e tópicos e com conclusão? Que sermão é esse, pelo amor de Deus? Mas sabe qual que é o problema? Que nós falamos na aula passada. O problema é que Deus é bom demais. Deus é bom demais, bom demais da conta. E por Deus ser bom demais, a gente não leva em conta a responsabilidade que nós temos como anunciantes da palavra de Deus. Deus não conta para você, viu? Ó, bonitão, bonitona. Deus um dia vai falar assim, vem cá. Fala para mim, o que é aquele treco que você ensinou pro pessoal lá? Aquele sermão que você nem preparou, que você nem perdeu 5 minutos orando. Você estava com pressa. Abriu a Bíblia assim de olho fechado, aí fala, Senhor, aqui. É aqui mesmo que Deus vai falar. Eu desejo que um dia você abra lá em Crônicas, como chama? Oi? Genealogia. Eu desejo que um dia quando você for fazer isso, você abra na genealogia. Fulano que gerou fulano, que gerou Beltrano, que gerou Beltrano, que gerou Beltrano. Eu quero ver você pregar em cima disso.
Eu desejo isso para você do fundo do meu coração. Você imagina os apóstolos dizendo assim, ó, nós vamos nos afadigar na palavra. Você já imaginou o que é isso? Se afadigar na palavra, se exaustar na palavra, estudar, nada. Pega qualquer coisa aí, fala qualquer coisa para o povo, o que a gente falar o povo come, a comida que a gente der o povo come, essa comida é indigesta, ela vai fazer mal. Porque a palavra de Deus é um alimento espiritual, como uma comida ruim, como uma comida muito salgada, como uma comida sem sal, como uma comida perceba na hora, talvez ela seja até, ao seu paladar, ela seja até gostosa, mas ela vai te fazer mal depois. E esse mal pode te levar, inclusive, a óbito. Pois não. Essa questão, quando Moisés ia passar o pão ao povo, ele tinha que se isolar e estudar, ou seja, ouvir a voz de Deus e estudar tudo que ele ia falar para o povo lá embaixo. Aí essa questão é uma das formas. Isso é um princípio básico. Gente, o princípio básico para todo mundo que ensina alguém, porque eu estou falando aqui para vocês, vocês são obreiros, vocês são seminaristas hoje, vocês estão aqui com o intuito de aprender porque certamente vocês querem ensinar ou já ensinam alguém. Então tenham consciência de que aquilo que nós fazemos, nós temos que fazer com temor de Deus e baseado na verdade, que um dia nós vamos prestar conta para Deus de tudo aquilo que nós fazemos. E se você não gastar seu tempo na preparação daquilo que você faz para Deus, certamente você não está fazendo o seu melhor. Deixa eu falar uma particular minha. Eu até achava um pouco estranho, mas depois que eu conversei com alguns amigos e o meu professor também de mestrado de teologia, ele me falou e eu fiquei mais feliz. Eu achei que fosse só eu. Eu estava achando até que eu era um pouco incapaz. Eu já estava achando isso. Eu demoro cerca de 30 horas para poder criar um sermão, para poder formular um sermão. Eu levo 30 horas. Quando eu estou num dia muito inspirado, aí eu levo 20 horas, 25 horas, para poder fazer um sermão, para poder formular um sermão. Eu achava isso, eu falava, não é possível, eu devo ter algum problema, algum distúrbio, eu acho que eu sou um cara burro, não é possível. Acho que eu tenho algum problema. Aí quando eu ouvi uma professora falando assim, olha, na aula dele ele estava falando também sobre homilética, e ele falou assim, eu demoro em média 35, 40 horas para poder formular um sermão. Yes, não sou só. Eu levo 30 horas para formular um sermão, nós vamos ver aqui, porque o sermão precisa ser bem organizado. As pessoas precisam entrar na igreja e sair da igreja com a certeza de que o que elas ouviram é a palavra de Deus e entenderam aquilo que é realmente a palavra de Deus. Não é algo que eu pego de última hora, abro o Unid e pego um capítulo, um negocinho ali e jogo para o povo e seja lá o que Deus quiser e que Jesus tem misericórdia e me use. Gente, Jesus é misericordioso, mas por favor, façamos o melhor para Deus. Gaste o seu tempo na elaboração do teu sermão. Gaste o seu tempo na elaboração das suas tarefas para Deus. Caso contrário, diga, eu não vou concluir. Que a liderança da igreja, ela tem a maior responsabilidade, que ela pega, às vezes, o obreiro, principalmente uma quinta ou um sábado para pegar, que aí ele vem para aquela conversa com o seu calor. Agora, eu não estudei, papapá, não estudei, mas a liderança pode apontar. Essa liderança também, ela está ali, vamos dizer, eu costumo dizer, não são para poder ver, passar para ver, ela tem essa responsabilidade da liderança. Sim. O pastor, a liderança é pastor, ele está dizendo. Sim, não, claro, é um de responsabilidade, é um coautor, Sim. Cada um de nós, tem cada um de nós, é isso, mas a liderança ela tem responsabilidade. Claro, não se isenta de forma nenhuma. O confronto da palavra. Gente, outra coisa, a palavra de Deus, ela precisa te confrontar. Quando você pegar a palavra para ler, você preparar um sermão, essa palavra precisa te confrontar. Ela necessariamente tem que te confrontar, isso não é uma opção. Isso é uma regra. A palavra de Deus precisa te confrontar. E todas as vezes que você lê a palavra de Deus e ela não te confronta, então são dois. Um desses dois aqui é a verdade. Ou nós somos irrepreensíveis,
Então a palavra de Deus não me confrontou porque eu sou irrepreensível. Eu não tenho o que a palavra me confrontar porque eu sou perfeito em mim mesmo e louvado seja eu. Ou a mensagem de Deus não está sendo exposta. De duas uma. Quando você vai e participa de um culto, quando você ouve uma exposição da palavra e essa palavra não te confronta, de duas irrepreensível ou a verdadeira palavra de Deus não exposta. Porque a palavra de Deus, ela nos confronta todos os dias. Ela nos confronta em todas as nossas ações. Ela nos confronta em todos os nossos pensamentos. Ela nos confronta em todo o nosso modo de viver. Então você chegou no lugar, não teve confronto, de duas uma. Ou você vai ser transladado naquele instante dos céus, vai vir uma carruagem de fogo e vai te levar lá com Elias, com Enoque, com aquela para cima do fogo, ou a palavra não foi verdadeiramente exposta, ou não está havendo uma exposição verdadeira da palavra de Deus. Por que eu digo isso? Porque a gente tem que tomar cuidado para não falar aquilo que as pessoas querem ouvir. Quando você vai preparar um sermão, um dos seus principais cuidados é falar aquilo que Deus quer falar e não aquilo que as pessoas querem ouvir. Quando eu vou preparar um sermão, eu gosto de me desligar das situações. Porque o pastor normalmente ele sabe tudo que acontece na igreja, ou pelo menos deveria saber. Então, às vezes a gente vai preparar o sermão e está falando, nossa, mas o irmão Joãozinho, a irmã Joaquina, você vai lá e prepara o sermão, nada, esquece tudo. E prepare o sermão, aquilo que Deus quer falar com as pessoas, e não aquilo que você quer que as pessoas ouçam, não aquilo que você quer que as pessoas aprendam, mas aquilo que Deus quer ensinar. Momento. Então, o principal objetivo da homilética é fazer entender que o sermão ele precisa ser exposto dentro da vontade de Deus e não dentro da nossa vontade. Ele precisa ser exposto dentro do querer de Deus e não dentro do nosso querer. Para aquilo que Deus quer falar e não aquilo que eu desejo fazer. E se é aquilo que Deus quer falar, certamente vai ter confronto. Certamente as pessoas vão ouvir e alguns não vão gostar. Certamente as pessoas vão ouvir e alguns vão ficar chateados com você, porque a palavra de Deus confronta. Imagina, a pessoa vem para a igreja e vai ouvir coisas que, puxa, ela gosta de fazer, ela gosta de falar, mas ela está ali. Tem uma história, eu não sei se eu contei para vocês, gente, eu tenho o costume de contar 2, 3, 10 vezes a mesma coisa, mas se isso acontecer, e se for uma coisa engraçada, deem risada, pelo menos para eu me sentir bem. Teve o meu professor, ele contou uma história, eu acho que foi para o Sandro que eu contei, foi para alguém, para o Sandro que eu acho que eu contei. O meu professor ele contou uma história que ele foi pregar numa igreja, e quando ele chegou na porta da igreja, o presbítero da igreja recebeu ele e falou assim, ó, você veio pregar aqui, e você não conhece essa igreja e não conhece esse povo, mas deixa eu te falar uma coisa, você não pode pregar aqui sobre adultério, tá? Porque tem um cara aí na igreja que mantém a igreja, e todo mundo da igreja inteira sabe que ele tem um caso com a outra irmã ali, e a gente não toca nesse assunto para não poder chatear o irmão. Então você não pode falar sobre adultério. Aí ele falou que ele continuou andando, aí um outro obreiro diácono parou ele ali e falou assim, ó, o seguinte, você não pode falar aqui sobre mentira, porque se você falar sobre mentira, vai complicar um pouquinho para ele, porque ele está ali em cima do púlpito, do altar, vai ficar complicado para ele. Aí ele falou, no altar, o pastor chamou ele de canto e falou, vem cá, ó, aqui você não pode falar sobre imoralidade, tá bom? Aí passou para ele. Aí ele disse que ele chegou na igreja e falou, paz do Senhor, irmãos, leu o texto bíblico e falou, irmão, Deus me colocou de uma grande enrascada, eu não sei o que eu posso falar. Eu não posso falar sobre adultério, eu não posso falar sobre isso, eu não posso falar sobre aquilo, eu não posso falar sobre aquilo outro. Aí ele disse que levantou um irmão lá no fundo da igreja, um gaiato, falou assim, pastor, sobre judeus, aqui não tem nenhum. Pode sentar o rei, aqui não tem nenhum, pode falar. Monta alguma coisa para que as pessoas vão ouvir, e não monta para a igreja. Nunca se monta um sermão para o auditório, mas monta um sermão para a igreja. E para a igreja não pertence ao pastor ou ao pregador, a igreja pertence a Deus. Deus é quem tem que falar com a igreja. E se Deus tem que falar com a igreja, eu vou montar um sermão cuja vontade de Deus, o querer de Deus vai ser expresso através dele. E certamente esse sermão vai haver
confronto da palavra. A palavra vai te confrontar. Ah, vai. Se vai. E vai. E como confronto, pega a gente que dá umas lambadas gostosas. A gente sai da igreja falando, Jesus, obrigado. Uma recomendação do próprio Deus, está lá em 2 Timóteo 4, 1, 2. Conjuro-te, pois, diante de Deus e de Cristo Jesus. Olha a importância disso, diante de Deus e de Cristo Jesus. Tem duas testemunhas importantes. E a vinda e no seu reino. Olha a recomendação que Paulo dá para Timóteo. Prega a palavra, vírgula. Gente, ele não falou para Timóteo assim, gente, Timóteo, faz o seguinte, prega aí uma palestra, fala aí sobre alguma coisa, fala aí sobre... Prega a palavra. Timóteo, prega a palavra, em tempo e fora de tempo. Quer dizer, se as pessoas gostarem ou se não gostarem, se elas estiverem felizes ou se não tiverem, se elas estiverem contentes ou se não tiverem, pregue a palavra em tempo e em fora de tempo. Admoesta, repreende, exorta com toda longanimidade e ensino. Todo sermão precisa ser ensino. Eu quero quebrar uma regrinha que é um modismo. Um modismo hoje, inclusive, das pregações pentecostais. Você pertence inclusive uma igreja pentecostal, tá? Segundo a palavra de Deus, o dia de Pentecostes, lá em Atos 2, que surgiu aquela igreja, nós acreditamos naquela doutrina que é no carisma do Espírito. Isso é ser pentecostal. A gente fala, a igreja pentecostal é aquela que joga cadeira para o alto, que o pessoal planta bananeira, que dá voadora, tec-tec-tudo, Hadouken e tudo mais. A igreja pentecostal é a igreja que crê no carisma do Espírito. É a igreja que crê na manifestação do Espírito Santo. Isso é uma igreja pentecostal. Tec-tec-tudo e Hadouken é... Hoje em dia as pessoas saem da igreja e falam, o que foi pregado? Não sei, só sei que foi uma benção. Aleluia. Não sei o que ele falou, não sei o que ele disse, mas foi uma benção. Foi uma benção, ô glória. Gente, como foi uma bênção se você não entendeu o que foi a mensagem? Como foi uma bênção se não houve ensino? Como foi uma bênção se não acrescentou conteúdo? Como foi uma bênção se você não aprendeu uma lição? Uma bênção se você não foi confrontado? Como foi uma bênção se não foi abordado o grande tema do Evangelho que é a salvação? Como foi uma bênção se não foi abordado Cristo? Como foi uma bênção? Porque teve os negócios. Gente, o apóstolo Paulo classifica isso, leia depois a carta de Coríntios, ele classifica isso como imaturidade. Todo sermão precisa ser um ensino. Eu nunca preparo um sermão para que ele seja barulhento, para que as pessoas aplaudam, para que as pessoas deem glória a Deus, para que as pessoas fiquem felizes e lá na porta me dá uma bênção. Nossa, eu senti um arrepio na coluna, o cabelo está arrepiado, tudo está arrepiado, tá uma beleza. Esse não é o intuito do sermão. O intuito do sermão não é que você dê glória a Deus. Sabe, às vezes a pessoa fala, nossa, ninguém tem glória a Deus, não aprendeu. Diferente de uma pessoa, de um lugar que você vai, a pessoa fala, glória a Deus. A palavra do Senhor, irmãos, glória a Deus. Abra a palavra do Senhor, aleluia. Uma vez que eu fui pregar num lugar, e nesse dia eu passei nervoso, eu fui pregar num lugar, aí eu cheguei e fiquei tranquilo, a pessoa me chamou, eu peguei o microfone, fui lá pregar. Aí quando eu cheguei para pregar, chegou o irmão atrasado. Ele tinha perdido o louvor todo e ele chegou no meio do culto. Chegou atrasado. Aí quando ele chegou, eu vi a cadeira da igreja. As cadeiras estavam vazias, a igreja estava cheia. E eu já estava pregando, inclusive. Aí ele chegou, sabe? Eu Senhor, tal. Eu falando assim, vou jogar um. Aí ele veio, dobrou o joelho e começou. O Deus de Abraão, Isaac e Jacó, Deus Altíssimo, Deus de Israel, Deus dos Hebreus, Deus dos Egípcios, de todas as nações do mundo. E ele começou a fazer aquela oração rápida e eu parei de pregar. O pastor me convidou para pregar, falou, você não vai pregar, não? Eu falei, não. Falei, por quê? Eu falei, porque já está pregando. Gente, é indecência. Se Deus está falando aqui, é incabível. O pastor está ministrando a mensagem,
levanta alguém no meio do culto. Olha, varão, não sei o quê. Aí você te diz, mas peraí, Deus está falando aqui. Gente, isso é incabível. Dentro de um contexto de racionalidade, isso é incabível. Leia as epístolas de Corinto. Em Corinto, Paulo tinha esse problema. No entanto, que ele chega a dizer assim, ó, gente, é o seguinte, se houver línguas, mas não houver interpretação, cale-se. Já pensou? E ele não falou isso calminho, não, gente, se não houver... Ele falou na lata, fiquem quietos. Fiquem quietos, porque vocês estão fazendo com ordem e decência. A Bíblia diz, apresentei os vossos corpos como um sacrifício vivo ao Senhor, que é o vosso culto racional. É o vosso culto racional. Então, o primeiro ponto, quando você vai dissertar um sermão, você precisa estar atento a esses pontos. O sermão, ele precisa ser dissertado dentro desse ponto de vista. O sermão é um ensino. E sem ensino, se ninguém aprendeu nada, você perdeu tempo seu, perdeu tempo das pessoas e perdeu uma oportunidade de pescar almas. Porque é o ensino que vale. Não adianta você entrar na igreja e sapatear, e colocar sapato de fogo, sandália de fogo, saia de fogo, língua de fogo, tudo de fogo, paletó de fogo, e às vezes a pessoa está de fogo também, que tomou umas manguaças de fogo. Não adianta. Se você não aprender, se o dia que você participar de um culto que você não aprenda nada, você não aprendeu lição nenhuma, certamente alguma coisa teve de errado na sua organização. E levando em consideração isso, que todo sermão precisa ter um ensino, eu tenho que chegar à conclusão de que todo pastor precisa necessariamente ser um mestre. Se todo sermão tem que ser necessariamente um ensino, todo pastor necessariamente tem que ser um mestre. E quando eu digo... Pois não. Você falou, se ela está dando uma ensino, se a pessoa não aprender que tem algo errado com você, ou não tem algo errado com a pessoa que está ouvindo a ensino, ter algo errado com o coração de ensinar. Sim, a forma de ensinar também, cada pessoa entende a mesma verdade de formas diferentes. Então, pastor, precisa ter essa sensibilidade de saber ensinar, de saber separar suas ideias e fazer consideração de todas as formas, de todas as classes sociais, de todo tipo de criação, de todo tipo de vivência, que tem tantos tipos de amigos, os pastores têm que levar isso em consideração. E todo pastor necessariamente precisa ser um mestre. Quando eu faço essa afirmação, que todo pastor precisa ser um mestre, eu não estou dizendo que todo pastor tem que fazer um mestrado em teologia. Seria bom que tivesse. Seria bom que fizesse. Mas não é essa afirmação que eu estou dizendo. Quando eu digo que todo pastor tem que ser um mestre, eu estou falando a respeito dos dons ministeriais. Os 5 dons ministeriais que o apóstolo Paulo descreve, que é o apóstolo, apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Os 5 dons ministeriais que o apóstolo Paulo aborda. E todo pastor necessariamente tem que ser um mestre, porque necessariamente ele tem que ensinar. Se ele não ensinar, ele perde o sentido de ser, porque todo sermão precisa estar munido de ensino. No texto de 1 Tessalonicenses 2, do 1 ao 13, depois você lê lá na sua casa, o apóstolo Paulo nos esclarece acerca de 2 aspectos que distinguem o ministério da pregação do evangelho do reino de Deus. 2 aspectos. Em primeiro ponto, ele diz que é a tarefa mais difícil e árdua dentre todos os labores do mundo. O apóstolo Paulo classifica a tarefa de ser um pregador, de ser um pastor, como a tarefa mais árdua do mundo. Tem gente que olha assim para o pastor e fala assim: você faz o que da vida? Eu sou pastor. Só isso? Não trabalha? A tarefa mais árdua dos labores do mundo, dentre todas as tarefas existentes no mundo, ele classifica como a tarefa mais árdua. Mas embora ele classifica como o trabalho mais gratificante, eu tenho que concordar com o apóstolo Paulo. Realmente não é fácil. Realmente não é
de uma facilidade extrema. Realmente as dificuldades existem, e como existem em grande quantidade, mas não existe nada que pague a satisfação de saber que estamos fazendo a vontade de Deus, o querer de Deus e no centro da vontade de Deus. Não existe nada mais gratificante no mundo do que isso. Ao mesmo tempo em que ele deixa claro as dificuldades e desafios que enfrenta o pregador, ele esclarece também como é gratificante ser usado por Deus em tão nobre ministério. Eficiência. Aqui tem o que eu teve para a gente parar para ir embora e nós continuamos na aula seguinte. Existem algumas características muito importantes que devem predominar na vida do pregador. Não que poderiam fazer parte, mas que necessariamente tem que fazer parte do caráter de um pregador. A primeira característica é a aceitação de Cristo como Salvador, isso é um princípio. Se Cristo não for meu Salvador, se eu não acreditar que Cristo é meu Salvador, eu não posso convidar de que Cristo também seja o seu Salvador. Todo pregador deve examinar-se com a ajuda de Deus, para estar seguro de que realmente aceitou Cristo como seu Salvador pessoal e não somente aceitou como verdade que Ele é o único Salvador. Muitas pessoas aceitam a verdade de que não tem outro caminho, mas não aceitam a verdade de Cristo realmente, de Cristo na sua essência. Então as pessoas, eu sou cristão, eu aceito Cristo, não tem outra história, não tem outro caminho. Se tiver caminho, não tem opção, então eu tenho que aceitar Cristo. Mas isso não é aceitar Cristo. E todo pregador, ele precisa aceitar Cristo dentro dessa concepção. Não que de Cristo é o único Salvador, o único caminho, não tem outro jeito. Mas de Cristo como seu amigo, de Cristo como seu mestre e de Cristo como seu Senhor. Necessariamente, isso faz parte. Consagração. Todo pregador, todas as pessoas que ensinam, necessariamente precisam passar por isso. A conservação da consagração se consegue à custa de vigilância, oração e relacionamento pessoal com Deus. Sem consagração não existe forma. Ela é um livro divino e humano. Aliás, o único livro divino e humano. Se ela é divino e humano, ela precisa da minha labuta como humano para poder aprender, para poder buscar conhecimento e tudo, mas ela, por ser um livro divino, ela precisa da minha entrega, ela precisa da minha consagração, ela precisa da minha oração, ela precisa da minha comunhão com Deus. Então todo pregador, ele precisa necessariamente ter a conservação da consagração. Não adianta se consagrar uma semana e passar 3 semanas do mês sem consagração, pecando, errando, falando o que deve, fazendo o que não deve, pensando no que não deve. A consagração é constante, a consagração é um diário. Todo dia que você acorda é um dia para você se consagrar. Humildade. Ele tem que lutar também contra a tendência de sentir-se superior aos outros. Normalmente as pessoas que ensinam, os mestres, as pessoas que dissertam, as pessoas que pegam na mão um treco desse aqui, elas acabam se sentindo superiores a todos, porque elas estão com o microfone na mão. Porque se ela está ensinando, significa que ela tem conteúdo para passar, então ela acaba se colocando numa posição que não é dela, ela acaba se colocando numa posição que pertence a Deus, e todo pregador precisa de humildade, ele precisa da síndrome do João Batista, que está lá em João 3,13, convém que ele cresça e que eu diminua. A sabedoria, o pregador precisa buscar de Deus sabedoria para falar e agir. Sabedoria é diferente de conhecimento. Conhecimento eu adquiro através da leitura, através da entrega, através da... Sabedoria, segundo a palavra de Deus, é um dom de Deus. Ele existe de forma espiritual e não de forma natural. E todo precisa de sabedoria para falar. E muitas vezes, as nossas palavras têm que colocar as pessoas para cima, colocam as pessoas para baixo. Quantas vezes você entra na igreja e a palavra do pregador talvez seja exatamente aquilo que você precisava ouvir, mas a forma com que ele falou te feriu, a forma com que ele falou te magoou. Talvez seja aquele tapa na cara que você precisava realmente, para você acordar e despertar, mas a forma com que ele bateu foi forte, e ao invés de te despertar, te chateou, porque o pregador precisa de sabedoria. Ele precisa de sabedoria para falar e ele precisa de sabedoria para agir. Tem gente que sai falando um monte de pataquada por aí, sai falando um monte de coisa que não deveria falar, sai agindo num monte de coisa que não deveria agir, sai tomando a frente de um monte de trabalho que não deveria tomar, sai falando um monte de coisa que não conhece, que não domina, que não sabe o que está acontecendo. Aí chega para uma pessoa, sem conhecê-la, e joga na cara dela tudo aquilo que ela precisava ouvir, mas não dessa forma.
Tudo aquilo que ela tinha que ouvir, mas não desse jeito. É necessário sabedoria para poder falar para o povo. É necessário sabedoria para poder expressar sua ideia para as pessoas. Domínio próprio. É necessário vencer o temor, que é mais ou menos natural quando se tem que falar em público. Também é necessário para corrigir alguma falha especial que se tenha como gaguejar. Eu usei um exemplo, mas tem muitas outras falhas que faz parte desse ponto. Ainda é necessário dominar a voz e falar de tal maneira que todos compreendam cada palavra e que as palavras expressem seus sentimentos. Gente, isso é fundamental para um pregador. Totalmente fundamental. Sabe aquele pregador que vem falar com você e ele fala de forma que você não entende? Ele fala e repete, ou ele tem um vício de linguagem que fica falando, então, né? Pega a palavra de Deus aí, né? E abre em Hebreus, né? Capítulo 3, né? Versículo 11, né? E vamos lá, amém? Então, amém, glória a Deus. Pega aí, amém, aleluia. Então, abre aí, amém. Então, é um vício de linguagem que tira o seu foco daquilo que você está ouvindo e coloca o foco no vício de linguagem da pessoa que está falando. Ou muitas pessoas, quando elas ficam nervosas, elas gaguejam. Pega a papá. A palavra. Pega a palavra de Deus e abra então. Então, a pessoa quando ela fica nervosa, ela tem que se dominar, ela tem que se ouvir. E se ouvindo, você conserta as suas formas. Tem gente que sabe, que se fala assim, ó, esse é o meu jeito e quem quiser me ouvir que ouça. Tudo bem, isso é um conceito seu, não te critico por isso. Mas pense você que muitas pessoas vão deixar de te ouvir por isso. Muitas pessoas vão deixar de te ouvir por muitas vezes falar errado. Por muitas vezes se policiar nas palavras que falam, por falar errado, por não saber aplicações. Muitas pessoas vão deixar de te ouvir quando você simplesmente não consegue conjugar um verbo, quando você não consegue, as pessoas vão deixar. Tem pessoa de todo jeito. Tem pessoa que entra na igreja e quando você fala assim, ó, pega um copo de água para mim beber, aí a pessoa já fala assim, ih, rapaz, esse cara é índio. Esse cara é índio, ele me quer ouvir a palavra. Não quiser corrigir isso, tudo bem, mas saiba que muitas pessoas vão deixar isso, e elas te ouviriam se você corrigir. E tem muitos outros pontos, claro, a gente depois vai entrar com mais ênfase sobre todos eles. E a vontade de aprender, gente, isso aqui é fundamental para qualquer pregador. Um pregador precisa desenvolver o gosto pela leitura da palavra e também de bons livros. Dizia o nosso amigo Billy Graham, que ele dizia assim, a frase dele, para você pregar hoje numa igreja, você precisa pregar com a Bíblia na mão esquerda e um bom jornal ou um bom livro na mão direita. Quer dizer, o Billy Graham hoje é vivo, o maior exemplo de homem de Deus da atualidade, o maior exemplo de homem de Deus da atualidade hoje, considerado pelo menos pelos estudiosos a ele, e ele faz essa afirmação. Então, gente, você precisa ter vontade de aprender, a vontade de ler, vontade de se fadigar na palavra realmente, vontade de ler, de entender, de as traduções da Bíblia, de ler, isso precisa fazer parte da vida do pregador. E o pregador tem vontade, não tem ele dificilmente vai ter um ministério bem sucedido. Não do ponto de vista humano, que o ministério bem sucedido do ponto de vista humano é ter muita gente para lhe ouvir. Mas o ministério bem sucedido do ponto de vista divino é ter muita gente aprendendo. E como é que ele vai aprender se ele não se atualiza, se ele não come esse alimento, se ele não conhece as coisas que ele fala? Ler a Bíblia é fundamental. Como eu disse para vocês, pelo menos uma vez por ano. Se você for uma pessoa muito ocupada, leia uma vez por ano. Se não te sobrar tempo para nada mesmo, se você for governador de 40 cidades, como era Daniel, aí você tem condição de ler a Bíblia uma vez por ano. Caso contrário, 3 no mínimo, 4 vezes no mínimo. Faz parte da vida cristã. Leia a palavra de Deus. Você não pode pregar daquilo que você não conhece. Você não pode falar daquilo que você não domina. É necessário ler. Todo cristão precisa ter gosto por leitura. E o próximo tópico que nós vamos falar na aula que vem é justamente esse, objetivo do pregador. E nós vamos finalizar essa aula, que falta pouco tempo na aula que vem, e nós vamos falar sobre um tema que eu achei fantástico falar. Embora ele não esteja na apostila, mas ele vai estar no slide, eu vou disponibilizar o slide para vocês. Esse tema que nós vamos falar é aconselhamento pastoral. Nós vamos falar na próxima semana
Vamos separar a aula toda. Nós terminamos essa aula e já entramos então na matéria de aconselhamento pastoral. Aconselhamento pastoral é show de bola. É fantástico, é uma das minhas matérias preferidas, inclusive. Nós vamos ver aqui ainda, antes de concluir, nós vamos ver dentro de homilética a arte de preparar sermões. Depois desse tópico aí, nós vamos ver lá a arte de preparar sermões. Então, eu vou ensinar vocês, dentro dos conceitos básicos de homilética, como preparar um sermão temático, um sermão expositivo, enfim, nós vamos ver algumas formas de sermão que você pode esboçar e preparar para poder organizar melhor suas ideias. E também as suas aplicações, a sua introdução, proposição. Nós vamos ver tudo isso na próxima aula. Combinados? Amém. Vamos orar ao Senhor?